Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma videoaula nesta quinta-feira e, como de costume, temos a aula de Geografia. E essa semana estamos revisando os conteúdos do primeiro bimestre para o simulado que vai acontecer a semana que vem, tá? Vamos nos preparar aí em casa, tá certo? Estudar bastante, prestar atenção nas videoaulas que a tia Janine está fazendo, para não restar nenhuma dúvida. Mas, se essa dúvida persistir, tia Janine sempre coloca na agenda vídeos relacionados ao conteúdo e você pode dar uma lida novamente no livro didático a partir de cada disciplina que você for fazer o simulado do dia, tá certo? Fazendo uma revisão aí junto com seu papai e com sua mamãe, tá bom? Bora lá para o vídeo de hoje. Se você colocar na página 166 e 167, você vai ver o primeiro título da primeira unidade de Geografia, onde fala sobre bairro, o seu lugar. Então, no bairro, a gente conseguiu descobrir, aprender que existem várias coisas, como aqui que está mostrando no exemplo. Em um bairro, ele pode ter vários tipos de comércio, ou não, apenas casas, né? Um bairro residencial. Eles se mesclam de acordo com o lugar. Por exemplo, nesse bairro aqui, dessa imagem, que foi um desenho feito por uma criança, né? Observando os traços, tem um mercado, tem uma farmácia, temos uma lojinha, temos a casa, né? O bairro residencial com a casa de Paula, tem um açougue, enfim, outras casas aqui. Além do mais, tem o passar de carros, né? Constante, o tráfego de carros. O bairro onde você mora, que é o primeiro capítulo. Como é o bairro que você mora? A gente explorou bastante esse tema. E nesse conteúdo aqui vocês conseguiram identificar, a partir do exercício, qual o nome do bairro de vocês, como são as ruas onde você mora, se são pavimentadas, planas, tranquilas, se são de terras, se são movimentadas ou não, se passa muito carros, enfim. Se existe tipo também de comércios, como foi citado anteriormente, porque tem alguns bairros que são comerciais, com pontos de comércio, e outras não, são bairros apenas residenciais. Os bairros são diferentes. Alguns bairros são parecidos, mas com certeza não são iguais, como tem aqui mostrando nas imagens. Existem bairros onde há muitas ruas, casas e prédios, que são bairros residenciais. Também há bairros com poucas casas e muitas plantações, que é um bairro mais rural, né? E há ainda muitos outros bairros, um diferente do outro. Vamos conhecer alguns. Então, nessa imagem aqui, a descrição está mostrando um bairro, né? Vista do bairro Ana Rosa, lá no município de Cruzeiro, estado de São Paulo. Que a imagem foi retirada lá em 2013. Aqui vocês dão para perceber que é muitas casas, né? Pode existir aqui alguns pontos de comércio, mas não estão visíveis. Aqui é uma vista do bairro do Córrego dos Tavares, no município de Alto Jequitibá, lá no estado de Minas Gerais, que foi tirado no tempo de 2014. Então, é um bairro aqui que tem um local que tem muitas plantações, certo? Aqui embaixo temos um bairro que se chama bairro Juatamá, no município de Quixandá, do estado de Ceará, aqui na região Nordeste. Lá em 2015 foi tirada essa foto. Então, um bairro aqui que está em crescimento, aqui como a maioria dos bairros aqui em Caruaru. Vejo que tem pouquíssimas casas, mas tem uma área, né, um terreno ainda grande para ser construídos outros tipos de casa. E também não é arborizado, o que que vai facilitar também
para os seres humanos, certo? E não vai agredir nem prejudicar a natureza, já que tem poucas. As árvores que tem, elas podem ser preservadas, né? E fazer replantio também de outras árvores, por que não, né? Vista do bairro São José, no município de Itaiatuba, do estado do Pará, que é lá em 2017, a foto foi tirada. Isso aqui é um bairro ribeirinho. Por que ribeirinho? Porque é à beira de um rio. Viu que tem aqui um barquinho, né? E as casas são feitas de madeira, tá bom? Isso aí são as características de bairro que são ribeirinhos, que mora perto de água. Aqui temos o bairro litorâneo. Por que litorâneo? Porque tem praia. Olha que lindo. Isso é uma vista do bairro do Ipanema, no município do Rio de Janeiro, que é no estado do Rio de Janeiro, certo? Essa foto foi tirada recentemente, em 2017. E aqui, nesse espaço, é um bairro de Chácaras, Campos dos Amarais, no município de Campinas, do estado de São Paulo. A foto foi tirada em 2016. Nesse bairro aqui, podemos dizer que ele é um bairro industrial. Por que industrial? Vejam que por cima temos um espaço gigante, né, em cada uma deles. Então, são feitos, tem muitas aqui indústrias. Por isso que se chama um bairro industrial. Lá nessa página aqui, ó, acompanha aí no livro de vocês, se vocês acharem pertinente, 172, temos o subtítulo Os bairros mudam com o passar do tempo. Com certeza eles se transformam, tá? Eles não permanecem como eles são com o passar do tempo, como eu havia dito. O bairro onde você vive não foi sempre assim, como você o conhece hoje. Os bairros vão sendo formados e transformados pelas pessoas com o passar do tempo. Casas vão sendo derrubadas e no local delas erguem-se prédios ou viadutos. Ruas e avenidas são construídas. Novas construções são feitas em áreas desocupadas. Algumas árvores também são derrubadas, que é errado, tá? Outras são plantadas nas ruas e nas praças. Aqui está correto. Compare as duas fotos. Então temos aqui o bairro de Ipanema, que é lá no Rio de Janeiro, que a gente viu também anteriormente. Olha como ele era antigamente. Tá vendo? As imagens também de antigamente, que foi lá do ano de 1911, eram preto e brancas, tá vendo? E com o passar do tempo, as fotos também foram modificando, as fotografias, elas foram ficando coloridas. Olha a diferença, né? Aqui tem poucas casas, aqui vocês dão pra ver que não é um bairro muito movimentado ainda, mas aqui embaixo dá pra ver, tá vendo umas pintinhas bem pequenas, que a gente pode dizer que são pessoas. E aqui, olha que tantos prédios, né? É uma das cidades mais visitadas do Brasil, porque é muito linda. É um cartão postal aqui, essas montanhas, e também tem o Cristo Redentor, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver a outra página, página 173. Os bairros mudam, mas alguns elementos permanecem. O que quer dizer? Vamos ver aqui, que são os monumentos, vejam. Mesmo com as mudanças que ocorrem nos bairros, podemos encontrar alguns elementos que sofreram poucas alterações com o passar do tempo. Esses elementos indicam como os bairros eram antigamente. Por exemplo, os edifícios antigos de igrejas, casas, fábricas, pontes ou viadutos que permaneceram no bairro podem representar marcas da história desse bairro. Veja essas fotos. Essas fotos, elas mostram parte de um bairro em épocas diferentes. Vejam aqui. Tá vendo esse bairro aqui? Que é a Praça da Ferreira, no bairro central do município de Fortaleza. Acho que é Ferreira, né? Ferreira não. É Ferreira, lá no município de Fortaleza, no estado de Ceará, que foi tirada em 1935. É que é igual a essa, ó. No século XIX, as fotos eram preto e brancas. Já aqui eram coloridas, tá? Que é o mesmo espaço. O que foi que não foi transformado aqui? Para que vocês vejam.
Olha, esse monumento aqui, ele foi modificado, mas permaneceu no mesmo lugar. Tá vendo? As praças também, as árvores foram modificadas, aqui eram menos movimentadas, aqui já está bastante movimento. Deixa eu ver. Esse monumento aqui, que é um prédio, aparentemente ele não foi tanto, passou por tantas transformações. Mas aqui já no finalzinho já tem prédios, né? Então aqui sofreu mais modificações do que em esses outros exemplos que eu acabei de citar. No capítulo 2, que vocês vão encontrar na página 178, se quiserem acompanhar aí, vai falar do tema ainda sobre bairro, mas lugar de convívio, né? Lugar de convívio entre a comunidade, entre as pessoas. No bairro convivemos com a família e amigos. No bairro realizamos diversas atividades. Nele podemos brincar na praça com os nossos amigos ou tomar um sorvete com a família. Podemos fazer compras também na padaria, no mercado ou em outras lojas. Algumas pessoas estudam ou trabalham no mesmo bairro. Quem aqui mora perto? Mora e estuda perto da escola, né? Outras pessoas moram em outro bairro, mas estudam ou trabalham em outro. Então, vai aí de família para família. Aqui vocês estão prestando atenção nessas imagens, tá vendo que são pessoas aqui tendo convívio diário. Aqui temos uma praça entre uma movimentação de pessoas, de crianças brincando, conversando, enfim. É o que acontece realmente no convívio de um bairro. Para chegarmos em algum lugar ou algum bairro, precisamos localizar o lugar, não é verdade? Como a gente pode fazer isso? Localizando os lugares. A casa onde moramos tem um endereço. Você sabe o endereço da sua casa? O endereço facilita a localização de casas, escolas, hospitais, lojas, fábricas e escritórios no bairro. O nome da rua, o número da casa, o nome do bairro, da cidade, do estado e do país, além do código de endereçamento postal, compõe o endereço. Olha que importante. Você já sabe o nome da sua rua? O nome do seu bairro? O número da sua casa você já decorou? E qual o nome da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país? Você já aprendeu? Então, a nossa cidade é Caruaru, o nosso estado é Pernambuco e o nosso país é Brasil. O nome da rua, o número da sua casa e bairro, vocês vão dizer aí para o papai e a mamãe. E se não souber, o papai e a mamãe vai ajudar nesse momento, tá bom? Para que correspondências e encomendas cheguem ao seu destino. Por exemplo, se você fizer uma compra pelo e-mail, pela internet, você precisa ter o endereço, porque senão não vai chegar na sua casa, né? No caso dos seus pais. Eles que fazem isso, porque vocês ainda são crianças. É necessário que o endereço esteja completo e correto, porque se estiver errado, não vai chegar no endereço certo. O que é CEP, minha gente? CEP é uma numeração que deve conter em todos os bairros. É obrigatório, que é o código de endereçamento postal. E é também conhecido como CEP. É formado por números e facilita a localização de endereços e a distribuição das correspondências. Tá? Por exemplo, aqui, ó, enviando cartas. Para a gente enviar uma carta, a gente precisa do nosso endereço, tá? Para enviar uma carta pelo correio, são necessárias algumas informações do destinatário e do remetente do envelope. O destinatário é a pessoa que recebe a carta. O nome e o endereço do destinatário deve ser escrito na frente do envelope, o mesmo lado que recebe o selo. Já o remetente é a pessoa que remete ou envia a carta, e o nome, com o nome e o endereço do remetente devem ser escritos no verso do envelope. Aqui, ó, o exemplo. Aqui é na frente, aqui é na frente, é o nome do remetente, tá? O endereço, o CEP e o nome do estado, tá? E da cidade. Aqui, ó, nome do... Cadê?
o nome de quem vai receber a carta, o endereço, o número, o CEP também, tá bom? Toda a informação. E aqui esse selo é posto no correio, tá? Aqui nesse subtítulo, falando ainda sobre bairro, vamos falar sobre os pontos de referência, que eles nos ajudam a localizar alguns lugares onde a gente quer ir, tá? O nosso destino. Quando precisamos explicar a alguém como chegar à nossa casa, além de fornecer o endereço, podemos indicar alguns pontos de referência. Vários elementos existentes nos arredores de nossa casa podem servir como pontos de referência, como um rio, uma ponte, uma plantação, uma loja ou outra construção. Para ajudar a localizar a casa de Cláudia, ela indica a padaria e a praça. Olha aqui o exemplo. Minha casa fica ao lado da padaria, em frente à praça. Olha aqui a padaria, a praça está aqui, tá? E a casa dela, ela está dizendo que está do lado da padaria, que é aqui, tá bom? Então, qual um ponto referente aí, de referência da sua casa? Você pode dizer aí pro papai e pra mamãe, tá certo? Você mora perto de quê? De um mercado, de um cinema, que sua casa é de esquina, se tem uma árvore, me digam aí, quer dizer, digam aí pro papai e pra mamãe. Nessa página aqui, páginas 192 e 193, vocês vão ter um subtítulo ainda falando sobre representação do bairro de diferentes pontos de vista. Então, o ponto de vista se refere à posição de quem observa em relação ao objeto ou lugar observado. É possível observar objetos e lugares de pontos de vista diferentes. Observe o desenho abaixo e nele representa um bairro visto de cima e de lado. Veja, aqui está vendo um bairro onde tem casas, prédios, escola, mercado, biblioteca, hospital. Estamos tendo a vista dele de cima. E aqui, olhando na direção da menina, é uma vista de cima. Ela tá vendo aqui a parte do telhado da casa e também do lado, vista de cima e de lado. Aqui, olha, como vocês estão observando, é totalmente de cima, não é? Aqui a gente pode também ver os lados nessa imagem aqui. Aqui é totalmente uma vista de cima. Aqui também, se ela se encurvar, vê apenas o telhado, que é uma visão de cima, tá? Pronto, conseguimos concluir a nossa revisão de geografia, tá certo? Agora, vamos ver o que tia Janine preparou. Vamos para o nosso conteúdo de hoje, dessa disciplina, que é os meios de comunicação. Vocês encontrarão as atividades nas páginas 156 e 157. Então, peguem o livro didático e vamos começar. Lembre-se que agora é o livro didático do terceiro bimestre. Então, peguem lá, que a gente vai dar um tempinho para que vocês fiquem com ele aí na mão, tá? Pegaram? Então, bora lá. Nosso exercício de hoje será bem breve, já que o nosso conteúdo de revisão foi bem extenso, tá? Continuidade do exercício, tá bom? Quinto, pergunte aos seus familiares quais os meios de comunicação eles utilizam no dia a dia e anote as respostas no quadro abaixo. Então, aqui você precisa da ajuda de um adulto, tá? Porque a resposta é pessoal. Temos aqui o nome, tá? O nome das pessoas, vocês podem colocar aí o nome de seus familiares e perguntar, fazer uma pesquisa aí, tá certo? Se eles utilizam carta, telefone, por exemplo, minha tia Maria, coloca aqui, tia Maria, ela utiliza mais o que? Carta, telefone fixo, celular
ou e-mail? Aí você vai marcar um X se foi o e-mail, tá? Se tia Bernardina utilizar carta, vai marcar um X no quadradinho que tem carta. Posso utilizar mais de 2 itens, né? Mais de 2 meios de comunicação? Posso sim. Fica à vontade, tá bom? Quantas pessoas você entrevistou? Aí você vai colocar no total. Escreva nos quadrinhos o número de pessoas que usam carta, telefone celular, telefone fixo e correio eletrônico, que é o e-mail. Letra C. Qual foi o meio de comunicação mais citado pelos entrevistados? Carta, telefone fixo, telefone celular ou correio eletrônico, que é o e-mail? Lembra que esse assunto está muito parecido com aquele gráfico que a gente estudou, não foi? Em matemática é parecido. Então, vocês já devem saber como responder. Lá na página 157, tem falando assim: os meios de comunicação coletivos são usados para transmitir informações para muitas pessoas ao mesmo tempo. Olha aqui, meios de comunicação coletivo. Quais são eles? Olha aqui a foto, olha. Jornal, revista, rádio, televisão. São exemplos de meios de comunicação coletivo. Por que coletivo? Porque passa as informações para muitas pessoas ao mesmo tempo, como tem dizendo aqui, certo? Esses meios de comunicação nos informam sobre acontecimentos do Brasil e do mundo. Sexto, circule as imagens que representam pessoas usando meios de comunicação coletivos, certo? Então aqui, ó, temos uma pessoa escutando rádio, né, tocando a música, porque na rádio, quem aqui escuta rádio, né? Na rádio pode ter vários canais ou emissoras, tá? Aqui, ó, três pessoas assistindo a televisão, que é os noticiários, tá? Que passa no Brasil. E aqui, uma criança, né, um adolescente, lendo a revista. Dos meios de comunicação que você circulou, qual deles você utiliza no seu dia a dia? Aqui também é uma resposta pessoal, tá certo? Conseguiram entender todo o conteúdo dado? Espero que sim, tá bom? Um beijo pra vocês, até amanhã, fiquem com Deus, tchau!